Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Eu costumo dizer que a criança, ela é naturalmente sincera. A criança, ela tem uma facilidade muito grande de ser coerente, de não ser hipócrita, porque ela fala a verdade. Ela não tem muito esse filtro que nós precisamos colocar para poder dizer ao outro o que ele não gostaria de ouvir. Então, se você deu à criança um doce e perguntou para ela se é bom, se ela não achou bom, ela vai dizer que não é bom e ponto final. Aí a mãe fica com medo, com vergonha, né? Pelo amor de Deus, me desculpa. Na verdade, à medida que a criança é sincera, ela está correspondendo àquilo que ela sabe sobre seus gostos, sobre a sua verdade pessoal. É claro que isso é mínimo numa criança. Qual que é o nível de autoconhecimento que uma criança tem? Quase nenhum. Mas ela consegue identificar que ela não gosta daquele doce. E ela fala que não gostou. Mas à medida que nós vamos educando as nossas crianças, elas vão alimentando a hipocrisia. Então a hipocrisia, se por um lado é bom, é um processo interessante, é saudável a gente ser educado. Por outro lado, ela é um processo que também vai nos ensinando o falseamento das questões. Então uma criança educada é aquela que não fala a verdade. Ela vai fingir que gostou. É claro que isso é socialmente aceito. E até a vida fica mais suportável à medida em que a gente é educado. Eu não preciso ficar dizendo tudo. Também faz parte da maturidade você chegar à conclusão de que você não tem que dizer tudo sobre tudo. Que você tem o direito de se reservar ao silêncio, de não emitir opiniões, de permanecer calado, né, até que você saiba ou tenha condições de falar alguma coisa. Mas o grande problema é quando nós nos acostumamos ao processo das hipocrisias. Quando a gente deixa de problematizar as nossas mentiras, quando a gente se acostuma ao processo do falseamento, aí sim a gente vai gerar um prejuízo terrível em nós. Minha gente, se do ponto de vista humano isso já é um prejuízo, pior ainda é quando nós falamos do ponto de vista religioso. Porque a religião, ela nos permite muitas hipocrisias, proteções, né? Às vezes para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. E é por isso que Jesus não teve nenhuma paciência com os hipócritas, com os religiosos dissimulados da sua época. E essa palavra de Jesus, que é extremamente dura, ela é também amorosa, porque sempre que a gente tem a oportunidade de quebrar um processo de hipocrisia em nós, a gente se liberta. É tão interessante ser mais livre, é tão satisfatório você experimentar a leveza de não precisar cultivar a hipocrisia, de você ter um coração leve, porque já está devidamente reconciliado com aquilo que você tem de fraco em si mesmo, com aquelas indigências que você naturalmente precisa administrar, porque é uma questão de sobrevivência. E aí você vai tendo mais controle sobre isso. Porque quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barro na mão.
Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como este barro que a gente tenta apertar. É por isso que a gente precisa lidar diariamente com os nossos conflitos, colocá-los sobre a mesa, olhar sem medo. Aquilo que no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, é causa de opressão, que depois gera hipocrisia. A pessoa não fica hipócrita da noite para o dia. A hipocrisia é muitas vezes o resultado de um processo opressor. Então às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Hoje eu fiz um comentário sobre a Xuxa. Eu sempre, foi o primeiro lugar que eu tive a minha oportunidade de estar no meio secular. E só eu sei como ela me tratou com absoluto respeito. Ela foi ao meu camarim, conversou comigo, quis saber quem eu era, quis saber quem era minha mãe, os meus irmãos, enfim. E desde então, desde aquele primeiro programa, quando eu fui entrevistado, foi o primeiro programa secular na Globo que eu fiz, eu comecei a ficar muito próximo dela. E hoje eu estava comentando num post que eu escrevi sobre um mal-entendido que houve, que uma das coisas que eu mais admirei nela foi quando eu tive a oportunidade de ver a mulher, filha, mãe dentro de casa. Porque uma coisa é você. Todo mundo imagina que a vida da Xuxa é um mar de rosas, né? É igual você pega um artista que você admira de longe, você sempre vai idealizar a vida dele. Nossa, como será que ele é? De que eu vi aquela criatura, mesmo tendo muitas pessoas para cuidarem da sua mãe acamada, dando banho na Dona Alda e cuidando, passando um dia inteiro ali dentro do hospital. Às vezes, quando a Dona Alda fica internada, a Xuxa fica internada também no hospital. Ela não sai de lá por nada. Ela acompanha tudo. E se for preciso, troca a fralda, faz isso. Não estou dizendo que ela não precisa fazer, não. Porque ela é a pessoa famosa que é. Não, todos nós temos essas obrigações. Eu estou dando o exemplo é que ela, naquele momento, ela não se prende a nenhuma hipocrisia, a nenhum papel. E foi isso que me fez admirar tanto e tê-la como uma amiga pessoal que fez muita diferença na minha vida e que me ensinou muito. Porque às vezes você vê uma pessoa famosa, toda caridosa e toda isso, toda aquilo, vai lá ver como é ela na intimidade. E essa foi a grande surpresa quando eu tive a oportunidade de vê-la de perto, na sua intimidade, na sua casa, na relação com a sua filha, com sua mãe, com os funcionários que cuidam dela. Ali caiu por terra um monte de preconceitos que às vezes a gente vai alimentando. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Jesus foi muito duro porque ele sabia que sempre que nós alimentamos um contexto de hipocrisia, nós ficamos apartados da possibilidade de ser quem somos. De identificar a nossa verdade pessoal. Porque nada pode ser... Gente, não pode haver um prejuízo maior do que esse. Eu viver representando um papel que eu não sou. Eu perder a minha vida com as caricaturas que eu resolvi fazer para mim mesmo. Não existe. Isso não é justo. Não é justo com tudo aquilo que Deus me deu, com tudo aquilo que Deus me reservou. Não é justo com tudo aquilo que Deus lhe deu, com tudo aquilo que Ele havia lhe reservado. Essa vida precisa ser vivida na verdade. É buscar recrutar diariamente aquilo que a gente pode contar para o outro, sabe? E buscar diariamente isso.
É muito desagradável, é muito desconfortável a gente identificar que o tratamento que a gente oferece às pessoas não é aquele que a gente recomenda. Porque para mim o pecado pior é este. Eu sei que durante muito tempo nós reduzimos a nossa reflexão ao pecado da sexualidade, disso, daquilo, das questões morais, mas para mim isso é fundamental. Um pecado grave que nós cometemos diariamente é quando nós não somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso lado. Essa semana até um amigo meu estava me contando que estava muito chateado, que ele percebeu que uma ajudante dele estava roubando. E eu sei exatamente a dor que doeu no coração dele. Primeiro porque ele é uma pessoa boa demais, um coração generoso, não é alguém com quem eu convivo, mas eu sei que é. Existem pessoas que você não precisa conviver para saber que elas são boas. Você percebe de cara que aquela pessoa é do bem. E eu identifiquei exatamente o que doía nele, porque isso também já doeu em mim, e eu sei como isso é terrível. Não é o dinheiro que o outro leva da gente, mas é a confiança que se quebra. É muito desagradável você perceber que a confiança deixou de existir. Mas agora ele vai se tornar uma pessoa ruim, e ele comentou: eu sou bom demais, eu acredito demais em todo mundo. Como se aquilo fosse um defeito, né? Não. O defeito é de quem rouba, não é da gente que confia, não. A gente vai continuar confiando. Claro que você vai ficando um pouco mais esperto e você vai confiando da maneira certa, né? Não fechando os olhos para tudo aquilo que você também deveria saber. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Aí você vive o processo de recessão que o país está vivendo. Que a pessoa tem dinheiro, mas tem medo de gastar. E porque eu tenho medo de gastar, eu deixo de comprar. O comerciante deixa de vender. Aí o comerciante não pode empregar todas as pessoas que ele tem na loja dele, ele começa a mandar embora. É assim que a crise vai se alastrando. É isso que chama-se recessão na economia. É quando a gente começa a segurar o que a gente tem, porque a gente tem medo de gastar, porque a gente está inseguro com o futuro. Aí uma coisa vai desencadeando outra. Quebrar as hipocrisias é a gente mergulhar no coração dessas coisas, dessas realidades que nos tornam tantas vezes absolutamente infelizes, porque não estamos sendo quem a gente deveria ser. E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês, porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo, a partir do versículo 13º, ele começa a fazer os 7 ais dirigidos aos fariseus e aos escribas, que são pessoas importantes dentro do contexto religioso de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. Isso é que deverias praticar, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Olha que palavra dura, né? Uma palavra para acordar. É verdade, minha gente. Quantas vezes nós ficamos presos à antessala da lei e a gente não é capaz de chegar ao coração dela? A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim: agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. A gente fica parado aqui,
nós pagamos o dízimo da hortelã, da erva doce, do comim, que isso aqui na época tinha um significado, para nós já tem outro, né? Mas a gente deixa de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. A gente começa a buscar uma religião sem espírito, práticas cegas, como se isso nos salvasse, como se esses gestos pagãos pudessem nos salvar. Porque se o gesto pagão tivesse o poder de nos salvar, para que viver a conversão? Que é justamente expulsar o processo do paganismo em nós e trazer significados santos a tudo aquilo que nós fazemos. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, tão livre, tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá? Não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual, que só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho? A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão, são os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar sempre no topo. Na vida profissional acontece muito isso. Quantas pessoas você vê perdendo a própria vida para manter aquele cargo, para ser eternamente o chefe, para ser eternamente o respeitado? Faltou um desapego interior de pensar, perdeu aqui, a gente ganha em outro lugar. A gente só não pode perder quem a gente é. O resto, tudo pode ser perdido, que a gente trabalha e constrói de novo. Agora, se a gente perde quem a gente é, esse prejuízo é irremediável. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir, em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Ter coragem de olhar para esse evangelho aqui, minha gente, não é fácil não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o corpo e o prato por fora. Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. É por dentro que nos adoece. A sujeira que nos mata não é a que está de fora do copo,
é aquela que vai contaminar o alimento. Por isso que às vezes nós somos tão puristas, né? Nós queremos limpar. Já viu pessoa que tem mania de limpeza? Não estou dizendo que é todo mundo não, viu? Senão você vai querer mandar sua mãe já pro psiquiatra. Geralmente, essa necessidade excessiva, doentia, de limpar os ambientes, de lavar sempre as mãos, estão associadas a situações que nós não conseguimos limpar dentro de nós. Muitas vezes ligadas a abusos sexuais que aquela criança sofreu, pedofilia na infância, claro, certo, pedofilia é na infância, pedofilia que aquele adulto traz dentro de si. São situações que ele fica tentando limpar por fora, mas na verdade a sujeira que incomoda é aqui dentro, é na mente, é na alma. A gente é complexo demais. Por isso Jesus fala com tanta perspicácia, por isso que ele é tão cirúrgico na sua palavra. Gente, é impressionante como nós fazemos isso mesmo. A gente limpa o copo por fora. A gente trava uma luta tão desonesta. Por quê? Porque nós ficamos querendo curar em nós por lados ou por situações que não terão acesso ao que de fato nos adoece. São aqueles falsos conflitos, né? A pessoa precisa tomar uma decisão na vida, mas ela não entra pela porta certa para que ela tenha condições de acessar o cômodo que de fato precisa da reforma. Ou então você chegar à parte do alicerce onde existe a trinca, que está fragilizando a estrutura da casa inteira. Não, a gente fica ali, rodeando o toco, administrando um falso conflito. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem jeito não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesma. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas, alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros, ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos num poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos habitam. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Fica comigo aí.